a louvar a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Antes de tudo, peço desculpas pelo atraso no início da Santa Missa. Lembramos que hoje nós damos início, com essa missa das 9h30, à devoção das 40 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, em reparação pelos pecados do Carnaval e em preparação próxima para o início da Quaresma. Então, o Santíssimo ficará exposto após a Santa Missa hoje até a missa das 9h da manhã na terça-feira. Todos estão convidados a virem adorar nosso Senhor Jesus Cristo para crescerem no amor a Ele e para reparar pelos pecados. Então, além daqueles que se inscreveram no formulário para tanto, e mesmo aqueles que se inscreveram, todo mundo pode vir a qualquer momento adorar o Santíssimo Sacramento. Lembremos também algumas coisas básicas de como devemos nos portar na igreja. Devemos, em primeiro lugar, manter todo o silêncio, a não ser que seja realmente, estritamente necessário falar algo. E, se for necessário, muito brevemente e em voz muito baixa. Ou então, para explicar algo aos filhos ou alguém que está conhecendo agora a Santa Missa. Não se conversa, não se fala dentro da igreja com ninguém, a não ser com Deus, com Nosso Senhor, homem Deus, com Nossa Senhora, os santos. Também mantemos uma postura adequada e não como se estivéssemos na sala de estar de nossa casa sozinhos, não colocamos os braços no encosto, por exemplo, não cruzamos as pernas, mas ficamos com uma postura correta de quem tem atenção e respeito, evidentemente. Tampouco cumprimentamos os outros quando os encontramos dentro da igreja, deixamos para fazer isso após a Santa Missa do lado de fora. Em como teremos a adoração ao Santíssimo, iniciando logo após a Santa Missa, peço que hoje não conversem, que mantenham o mais absoluto silêncio após a Santa Missa nos arredores da capela. Lembrando também que quando o Santíssimo passar diante de você, é preciso colocar os 2 joelhos no chão, salvo impedimento físico. Caros católicos, temos visto a insistência da Igreja na caridade nesses primeiros domingos dos anos. Com efeito, a Igreja não cessa de nos exortar à caridade, ao amor a Deus e ao amor ao próximo por amor a Deus. Vejamos então, nesse último domingo, antes de entrarmos na Quaresma, domingo da 50ª, o Evangelho nos lembra para o que estamos nos preparando. O Filho do Homem será entregue aos pagãos, será zombado, flagelado, cuspido, e depois de flagelado será morto, e ressuscitará ao terceiro dia. O Evangelho nos aponta, assim, para o grande mistério de nossa santa religião, a morte e ressurreição de Cristo, o mistério da redenção. Porém, caros católicos, não basta apenas sabermos o que Cristo fez pela nossa salvação. Precisamos saber o motivo pelo qual fez tudo isso. Porque Cristo se encarnou, viveu por nós, sofreu por nós, morreu e ressuscitou. Caros católicos, nosso Senhor fez tudo isso, morreu e ressuscitou por amor a Deus e por amor a nós, pobres homens. E aqui, caros católicos, temos aquilo que os apóstolos ainda não compreendiam, aquilo que eles ainda não conseguiam ver, a profundidade, a largura,
o cumprimento do amor de Cristo. Não compreendem. Como Deus, porém, dispõe bem de todas as coisas, logo em seguida a essa falta de compreensão dos apóstolos, um cego é curado. Um cego sem visão física vê com os olhos da fé nosso Senhor, confessa que Ele é o Messias, o Filho de Davi, pede o milagre e Jesus faz. Os apóstolos que viam e estavam com nosso Senhor o tempo todo eram cegos. O cego, logo que ouviu falar de Cristo, o seguiu de todo o coração, bendizendo a Deus. Caros católicos, não sejamos cegos de alma, não sejamos cegos para a caridade de Deus para conosco, não sejamos cegos diante do amor de Deus para conosco. E a vida católica se resume a isso: amar a Deus com todo o nosso ser, com todas as nossas forças e somente a Ele, e a todas as outras coisas somente nele e por Ele, e tudo isso porque Deus nos amou primeiro. Ainda mais esse tempo da Quaresma que se aproxima, se trata disso. Amar mais a Deus e, consequentemente, amar mais o próximo é o objetivo sempre de nossa Quaresma. Se escolhemos uma mortificação na Quaresma, deve ser para mais amar a Deus e servi-lo melhor. Se rezamos algo a mais na Quaresma, é para amar mais a Deus e servi-lo melhor. Se fazemos uma obra de caridade a mais para com o nosso próximo na Quaresma, é para mais amar a Deus e ao próximo e servi-los. Claro, caros católicos, estamos falando da caridade, do amor a Deus, que não é algo vago ou sentimental, como sabemos bem. Estamos falando da única caridade, que só pode existir quando se tem a fé católica, quando se tem a esperança e quando não se tem um pecado mortal na consciência. Estamos falando da única caridade totalmente atrelada à verdade e ao bem. Estamos falando dessa caridade que busca fazer sempre e em todo lugar a vontade de Deus e não a nossa própria. Estamos falando da caridade que sabe que Deus é o nosso maior bem e essa caridade que tende a Ele, que busca a união com Ele cada vez mais, vivendo da vida dele de tal forma que não seja mais nós que vivamos, mas Deus, Cristo, que vive em nós, como diz São Paulo. Consideremos então, caros católicos, brevemente o que nos diz São Paulo na epístola de hoje. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo deixa claro que sem a caridade nada tem valor. Nada tem valor e nada somos sem a caridade para a vida eterna. E assim diz São Paulo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver a caridade, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, não seria nada. São Paulo enumera então primeiro esses dons carismáticos, que quando são verdadeiros, são dons excelentes, mas que nada valem absolutamente sem a caridade. Em seguida, São Paulo fala da ciência das coisas sagradas e mesmo de uma fé muito firme, capaz de mover montanhas. Porém, mesmo essa fé, mesmo essa ciência de todas as coisas, sem a caridade, nada vale. E continua então enumerando obras tremendas. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disto me aproveitaria. Caros católicos, mesmo as mais excelentes obras de nada vale se não forem feitas com a caridade, com o amor a Deus. Efetivamente, o olhar de Deus sobre nós e sobre nossas ações é um olhar que olha diretamente uma só coisa:
a caridade em nós e em nossas obras. Não importa o tamanho da obra, o tamanho do sofrimento, as suas consequências maiores ou menores, importa a caridade, importa com quanto amor a Deus vivemos e com quanto amor a Deus fazemos o que fazemos. O que importa é a caridade, essa caridade que é incompatível com o pecado, com a mentira, com o mal, essa caridade que necessariamente nos leva ao cumprimento dos mandamentos, à observação das virtudes, dos deveres de Estado, que nos leva a ir além do que é meramente devido, essa caridade que alarga o nosso coração nos caminhos de Deus, mesmo nas desolações, essa caridade que vai até o sacrifício, como Cristo foi até o sacrifício por nós. Sacrifícios em nosso cotidiano, maiores ou menores, conforme Deus quiser. E São Paulo fala então de como essa caridade se realiza, de como ela se concretiza na alma e nas suas ações. A caridade é paciente. A caridade nos faz ser pacientes, ou seja, nos faz permanecer no bem, na verdade, no amor a Deus e ao próximo, apesar de toda e qualquer contrariedade, apesar de toda e qualquer dificuldade. É por amor a Deus que devemos ser pacientes. É reconhecendo o amor dele que sabemos que as adversidades e os sofrimentos são para o nosso bem. E em particular, caros católicos, a caridade nos leva à paciência com o nosso próximo, com seus defeitos, com suas falhas para conosco. A caridade é benigna, quer dizer, ela é benéfica, ela quer o bem, faz o bem, em tudo procura o bem de Deus, de si, e em particular procura o bem do próximo, para que ele também se santifique. A caridade nos torna firmemente, suavemente bons, na verdade. É por amor a Deus que devemos ser bons, que devemos ser benignos. A caridade não é invejosa, a caridade não considera como um mal o bem do próximo, seus bens materiais ou espirituais. A caridade reconhece que todo o bem real vem do amor de Deus e ama esse bem que vem do amor de Deus. Assim, a caridade ama o bem no próximo, pois sabe que esse bem vem de Deus, do amor de Deus, e repele para longe toda inveja. A caridade não é temerária. A caridade não julga o próximo mal se não tem razões para isso. E se tem razões suficientes para julgar mal o próximo, procura atenuantes, procura diminuir a sua culpa e a sua malíssima o quanto possível. A caridade procura sempre julgar bem o próximo para evitar que o amor ao próximo esfrie, para evitar que esse amor de caridade fraterna se torne mais fraco e vá pouco a pouco se transformando em aversão e ódio. A caridade não se ensoberbece. A caridade sabe que tudo o que temos de bom vem de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, que não há, portanto, motivo para orgulho ou soberba de nossa parte. Amando a Deus, sabemos que tudo o que temos e somos de bom vem dele e não de nós em primeiro lugar. A caridade nos leva a evitar a comparação com o próximo e, inclusive, deseja que o próximo seja mais santo do que nós mesmos, desde que sejamos tão santos quanto Deus quer. A caridade não é ambiciosa, a caridade não deseja nada de supérfluo entre os bens materiais ou mesmo entre os bens espirituais. A caridade quer o essencial, preocupa-se apenas em agradar a Deus com o bem de sua alma e do próximo. Quer Deus e as almas, nada mais. A caridade não busca os seus próprios interesses, busca, isso sim, os interesses de Deus, a glória de Deus, e é por isso que busca a sua própria santificação e a santificação do próximo.
O único interesse da caridade são os interesses de Deus. Ela faz que todos os seus interesses coincidam com os interesses de Deus tão somente. A caridade não se irrita. A caridade sabe converter tudo em seu proveito, mesmo aquilo que é desagradável, que lhe é contrário, adverso. A caridade não se deixa levar pelas paixões, mas as ordena, as eleva para lidar com todas as dificuldades, vendo que também essas dificuldades vêm, de algum modo, do amor de Deus e que levam para o amor a Deus. Portanto, com a caridade não há motivo para a irritação. A caridade não pensa o mal, não cogita o mal. A caridade, com efeito, não se alimenta do mal. A caridade não remói o mal, não favorece os ressentimentos. A caridade não semeia algo contra o próximo no seu próprio coração. Ao contrário, ama quem lhe fez ou quem lhe faz mal. Vence o mal com o bem, a mentira com a verdade, pois é paciente e benigna, não busca seus próprios interesses. A caridade não se alegra com a iniquidade. Amando a Deus, o sumo bem, vivendo para o bem, para a verdade, jamais pode se alegrar com o mal, que é o pecado próprio ou alheio. Ao contrário, a caridade se alegra com a verdade da fé católica, a verdade da lei natural, a verdade conhecida. A caridade é uma vida, na verdade, sempre com amor a essa verdade. A caridade tudo sofre. Com efeito, a caridade está sempre pronta a perdoar o próximo e os males feitos contra si. A caridade tudo crê, ela não procura ver intenções ocultas nas ações das pessoas, nas suas falas, atribuindo-lhes más intenções, mas tende a acreditar no que aparece, no que é dito, se não há razão fundada para o contrário. A caridade tudo espera, a caridade espera a sua própria melhora, o seu próprio progresso e também a melhora do próximo, confiando na abundância do amor de Deus por nós. A caridade tudo sustenta. Ela dá sustentação a todos os atos da vida, dirigindo-os a Deus e à vida eterna. A caridade dá união a toda a nossa existência. Que belo programa, caros católicos, Nosso Senhor nos dá para a Quaresma e nos dá para a vida toda. Que belo programa que só pode ser dado por uma religião verdadeiramente divina. O homem, com efeito, caros católicos, é movido pelo amor. Tratemos de sermos movidos por esse amor que vem de Deus e que nos leva a Ele. Esse é o único amor que realmente vale a pena, é o único amor que nos faz entender a vida nessa terra, o único amor que dá sentido à vida na terra. O único amor que nos faz ter força, vigor, coragem, que nos faz viver na verdade, que nos faz amar o nosso próximo. O único amor que se mantém por toda a eternidade e que pode aumentar sem fim enquanto vivermos. Peçamos, caros católicos, a Deus a caridade, o amor a Ele e ao próximo. Sem teorizar muito, amemos a Deus com as nossas obras, com o nosso cotidiano. O segredo de amar a Deus é amá-lo com nossas boas obras, obras de amor a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.